transmissão da Santa Missa. Apoio Poço Verde FM, Minas Infoprovedor e Aderilton Publicidade. Atenção, Sistema Pascom, para o toque de 5 segundos. Viver pra mim é Cristo. Começa agora, transmissão da Santa Missa. Apoio Poço Verde FM, Minas Infoprovedor e Aderilton Publicidade. Atenção, Sistema Pascom, para o toque de 5 segundos. Viver pra mim é Cristo. Começa agora, transmissão da Santa Missa. Apoio Poço Verde FM, Minas Infoprovedor e Aderilton Publicidade.
Alô, ei, teste. Alô, som, 1, 2, A. Um, dois, e, 1, 2, e. E. Tá saindo, tá? Viver pra mim é Cristo. Começa agora a transmissão da Santa Missa. Apoio Bolso Verde FM, Minas Infoprovedor e Aderilton Publicidade. Boa noite. Missa do 25º domingo do tempo comum. Intenções. Dizimistas aniversariantes: Cláudia de Arte Rosário dos Santos, Joaquim João dos Reis, Josefa Batista dos Santos Jesus, Maria Aparecida de Santana, Marilza Correia de Andrade Souza. Pelos falecidos: José Nonato da Silva, Maria Lídia dos Santos, Edson Santos da Silva, José Alves Santana, Rosa Rabelo de Santana, Laurinda Odilina Fontes, Germano Rodrigues de Farias, Vanicleia de Jesus Farias, Maria Leal dos Santos, Jerônimo Benevides dos Santos, Josefa Leal de Souza, Pedro Ribeiro de Souza, Ernício Leal dos Santos, Maria Diges Leal e pelos falecidos da família: Vigílio Luiz dos Santos, Arlindo Carregosa do Nascimento, Antônio Luiz dos Santos, Maria Bispo de Sales, Maria de Fátima Carregosa Santos, Maria da Glória Freitas, Péricles Damascena, Cláudia Carregosa dos Santos,
Maria Francisca dos Santos. Irmãos e irmãs, é bom estarmos aqui em torno da palavra e da Eucaristia, experimentando o mistério de Cristo ressuscitado. Vivenciando este dia, o Senhor nos mostra que nossa confiança deve estar voltada para os bens do reino de vida, para a valorização da pessoa humana e para a liberdade. Todos de pé. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo, povo de Deus, e formamos um reino de irmãos, e a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecemos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei do amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando vossos mandamentos, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor.
por toda a eternidade. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. 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 Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre de nações, pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar
as mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua caneta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda estamos no mês de setembro, por isso nós insistimos em lembrar que é o mês da Bíblia, e por isso nós precisamos nos motivar para ler mais a palavra de Deus, conhecer mais, aprofundar. E mais do que conhecer e aprofundar, e até se apaixonar pela palavra de Deus, transformá-la em gestos concretos. Porque a palavra de Deus, mesmo tendo decorado, mesmo pregando sobre a palavra de Deus, se não colocarmos a palavra em atos, em gestos concretos, então não adianta nada. Como diz na carta de São Tiago: quem ouve a palavra de Deus, ou lê ou medita a palavra de Deus, mas não coloca em prática, é como alguém que se coloca diante do espelho. Depois que sai do espelho, não fica nada.
Então, mais importante do que ler, decorar, pregar, aprofundar, conhecer, é viver. Então, não esqueçamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus palavra, que se apresenta e se revela a todos nós, para que nós possamos transformá-la em vida. E a liturgia de hoje vem nos questionar sobre a nossa honestidade, sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa integridade, porque o cristão, ele precisa ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. Todo cristão precisa ser assim. E a primeira leitura é do profeta Amós. Amós viveu aproximadamente uns 700 anos antes de Cristo. E naquela região, eu diria naquela comunidade, naquele contexto, nem sempre existia honestidade. Por isso ele fala com firmeza. Profeta é isso. A gente acha que profeta é simplesmente aquele que anuncia acontecimentos vindouros, acontecimentos futuros. Sim, isso é uma das missões, uma das tarefas do profeta. Mas além de anunciar acontecimentos futuros, o profeta também denuncia os erros, os pecados, as injustiças existentes na comunidade. E é exatamente isso que Amós faz. Aí ele diz assim: quando chegará o tempo da colheita para a venda do trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças? Parece que naquela época essas coisas aconteciam. Se não acontecesse, ele não falava. Eu vou ler mais uma vez. Quando chegará esse tempo, o tempo da colheita, para darmos pronta saída ao trigo, lá era trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, enfim, para agir com desonestidade, lesando pessoas, né, não sendo íntegros, fiéis, corretos, enfim. Então o profeta, ele falou sobre isso, porque ele estava incomodado, ele não aguentava ver uma realidade desta, essas coisas acontecendo. E termina essa leitura dizendo assim: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Ou seja, o profeta fala em nome de Deus. Deus fala através do profeta. Então, o profeta vê essa realidade, se incomoda, e impulsionado, inspirado por Deus, então, ele denuncia esses erros, essas infidelidades, eu vou chamar de desonestidade, essa desonestidade, ou então, isso que não cai bem para ninguém. Então é um questionamento que também pode servir para nós. Eu não estou dizendo que nós somos injustos, desonestos, que nós alteramos as balanças, as medidas, os pesos. Eu não estou dizendo isso. No entanto, como em todos nós existe, às vezes, a tendência de tirar proveito, de sobressair, de querer ser mais ou ter mais. Então nós corremos todos esses riscos. Não só naquela época existiam essas coisas, mas infelizmente em qualquer tempo é possível que essas coisas aconteçam. Não deveria, não deve, isso é absurdo, isso não deve acontecer. Mas naquela época aconteceu e hoje poderá acontecer. E nós, como profetas, também nós somos profetas. O batismo nos confere a missão de sacerdotes, profetas e reis. Então também nós, como profetas, não podemos incorrer
nestas falhas, nesses pecados, eu vou chamar isso de pecado, nesses pecados, né, nessas desonestidades, porque isso clama aos céus, isso ofende a Deus. Jesus diz no Evangelho que o que fizerdes a um dos meus, a mim o fizestes. Então nós não podemos agir dessa forma, porque isso nos destrói. Isso é um grande pecado. E a segunda leitura é um pouquinho sobre a oração. Diz o seguinte, que nós devemos rezar por todos. Recomendo que façam preces e orações e súplicas por todos os homens, pelos que governam, pelos que ocupam altos cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila, a fim de agirem com retidão. Inclusive, naquela oração da bênção do Santíssimo Sacramento, nós rezamos pelas autoridades constituídas. Eles precisam das nossas orações para agirem honestamente, para agirem diante de Deus e da consciência, preocupados com os problemas, as dificuldades, os desmandos, enfim, com as coisas que acontecem. É uma obrigação nossa rezar. Mas não só rezar, é preciso que façamos também alguma coisa para que as autoridades ajam de uma forma que venham servir a comunidade. A política, eu diria, é a arte do bom servir. Então, a leitura de hoje nos pede isso para rezar. Porque às vezes nós só criticamos, só condenamos, só resmungamos, enfim, só cobramos. Tantas coisas que nós fazemos, então é importante. Nós precisamos cobrar mesmo, está certo, não estou dizendo que está errado não, mas precisamos rezar também. Eu nunca esqueci de um momento, foi até num congresso internacional, que se realizou no Rio de Janeiro, que falaram um pouquinho sobre essa questão. E aí, um que era ministro naquela época, ele disse, eu aceito todas as críticas, mas eu aceito também a caridade de uma sugestão. Então, isso me marcou, eu era estudante na época, e às vezes acontece isso, críticas sobra, sugestões às vezes faltam. Então, essa leitura nos lembra um pouquinho essa realidade aqui. E o Evangelho é Jesus falando da boa administração. E usa um exemplo. Como sempre, Jesus conta parábolas. E hoje ele está falando, né, de um patrão que tem um administrador que não corresponde, que não é fiel, que não está administrando bem. E aí ele toma a iniciativa de demitir esse administrador. Um homem rico tinha um administrador. E como esse administrador não estava sendo fiel, ele pensou em afastá-lo, em mandar embora. E ele, percebendo isso, ele usou da esperteza. Ele disse que pedir esmola tinha vergonha, lavrar a terra não tinha forças. Então, eu vou preparar o terreno, eu vou conquistar amigos, e usa da esperteza para fazer isso. Interessante. Alguém poderia até pensar, então Jesus está recomendando a esperteza? Não, Jesus, muito pelo contrário. Ele coloca esse exemplo aí de um administrador que não está sendo fiel, e porque não está sendo fiel, ele está tomando as providências. Pronto. Ele já diz que vai dispensar esse administrador. E o administrador é que usa também um pouco da esperteza, procurando, antes de ser demitido, pensar no seu futuro, como o que fazer para, na hora da demissão, ele não ficar desassistido ou desamparado, ou não encontrar alguém
que o possa acolher. Mas, a seguir, Jesus diz o seguinte: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. É bom a gente observar tudo isso. Porque às vezes a gente acha que pequenas coisas não faz diferença, né? Um a mais, um a menos. Não, mas essa afirmação de Jesus, ela tem lógica, ela tem sentido. Se começa sendo infiel, a infidelidade começa aos pouquinhos, nas pequenas coisas, naquilo que não aparece. Por isso que Jesus faz questão de insistir. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem não é justo nas pequenas coisas, também não será justo nas grandes coisas. Depois, já concluindo o evangelho de hoje, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É a última afirmação do evangelho de hoje. Eu costumo dizer que nós não sobrevivemos sem o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para tudo, para alimentação, para remédio, para educação. Aliás, nós dependemos do dinheiro, infelizmente ou felizmente. Tudo que nós fazemos é por dinheiro, é com o dinheiro. Então, o problema não está no dinheiro, o problema está na administração do dinheiro que nós temos. Não só do dinheiro, dos bens que nós temos. O dinheiro pode lhe ajudar a se santificar. Com o dinheiro você pode fazer grandes coisas, muita caridade. Você pode construir orfanatos, hospitais, você pode fazer grandes coisas. Mas, se você não souber administrar esse dinheiro, você se perde. Por isso que é um risco. Jesus até chegou a dizer uma certa feita, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Para mostrar, com essas palavras, o risco que corre acumular bens, principalmente a questão do dinheiro. Então, é uma reflexão que o Evangelho de hoje nos oferece para que nós estejamos bem atentos e não façamos do dinheiro a nossa perdição, mas o nosso caminho de salvação, o nosso caminho para Deus, né? Lá no Sermão da Montanha nós vemos exatamente isso, que lá no céu nós preparamos o nosso lugar, a nossa morada, fazendo as nossas caridades, os nossos gestos de amor, os nossos gestos concretos de assistência, enfim, não se deixando levar pelo apego às coisas, aos bens e principalmente ao dinheiro. Então, que essa reflexão, que essas leituras de hoje nos ajude a agir com honestidade, ser fiel nas pequenas coisas, porque sendo fiel nas pequenas seremos nas grandes, e não nos apegarmos ao dinheiro nem a nada, porque o apego nos tira de Deus e nos desvia por outros caminhos que levam à perdição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com toda a confiança, invoquemos a ajuda do Senhor para vivermos a sua palavra, pedindo com toda a confiança.
resposta é: Deus de bondade, atendei às nossas preces. Deus de bondade, atendei às nossas preces. Ajudai a vossa igreja, Senhor, na missão do anúncio do Evangelho, e que ela nunca coloque sua confiança nas riquezas mundanas, mas se volte sempre aos bens do vosso reino, nós vos pedimos. Deus de bondade, atendei às nossas preces. Iluminai as pessoas que detêm o poder econômico, para que elas compreendam sua real responsabilidade de colaborar com a valorização da vida, nós vos pedimos. Deus de bondade, atendei às nossas preces. Por vossa palavra que acabamos de ouvir, que nossa comunidade aprenda sempre com o dinamismo do amor e da partilha, nós vos pedimos. Deus de bondade, atendei às nossas preces. Transformai-nos, Senhor, pela vossa palavra e ouvi nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A semente do trigo foi posta na terra e veio o seu germinar. A videira já foi cultivada e a uva em seus cachos frondosos está. Eis que o campo se encontra dourado e o trigo maduro em pão se dará. Eis que a vinha se encontra repleta, então vinho novo no altar se verá. Eis o vinho, eis o pão, eis os dons que apresentamos, o trabalho de nossas mãos, a partilha que com alegria ofertamos. Eis o vinho, eis o pão, eis os dons que apresentamos, o trabalho de nossas mãos, a partilha que com alegria ofertamos. A semente do trigo foi posta na terra e veio o seu germinar. A videira já foi cultivada e a uva em seus cachos frondosos está. Eis que o campo se encontra dourado e o trigo maduro em pão se dará. Eis que a vinha se encontra repleta e então vinho novo no altar se verá. Eis o vinho, eis o pão, eis os dons que apresentamos, o trabalho de nossas mãos, a partilha que com alegria ofertamos. Eis o vinho, eis o pão, eis os dons que apresentamos, o trabalho de nossas mãos, a partilha que com alegria ofertamos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no leito da cruz, ele nos libertou da morte e ressuscitando dos mortos, ele nos garantiu a vida eterna. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana. Nas alturas, Hosana, 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 nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Giovanni, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reunei em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrar na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida, vida eterna. Para onde ir? Longe de ti, tu nos atraíste, ó Senhor. Eis-nos aqui. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Deus entre nós, holocausto de amor, eterna e nova aliança. Em teu sangue elevado na cruz, Cordeiro de Deus, tu nos atraíste, ó Senhor. Nós somos teus. Cada vez que comemos deste pão,
nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados. Avisos permanentes. No dia 23 de novembro, teremos casamento comunitário. Interessados, dá o nome na Secretaria Paroquial até o dia 30 de setembro. Fiquemos de pé para recebermos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo
sempre mostram a verdade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus. Encerra agora a transmissão da Santa Missa pelo Sistema Pascom de Comunicação. Apoio Poço Verde FM, Minas Infoprovedor e Aderilton Publicidades. Encerra agora a transmissão da Santa Missa pelo Sistema Pascom de Comunicação. Apoio Poço Verde FM, Minas Infoprovedor e Aderilton Publicidades. Encerra agora a transmissão da Santa Missa pelo Sistema Pascom de Comunicação. Apoio Poço Verde FM, Minas Infoprovedor e Aderilton Publicidades.